boa tarde. Espero que tenha tudo certo e que eu esteja ao vivo. Sim, estou. Já tem gente entrando. Que bom, que bom. Oi, Bá. Ainda bem que você veio. Ju, uma delícia ver as mesmas pessoas de sempre. Eu me sinto mais segura. Meninas, boa tarde. Obrigada pelo tempo e por estarem aqui hoje. A gente tá aqui juntas hoje para tomar um chá e falar sobre planetas retrógrado. Oi, Bia. É isso, Thaís. Tomara que dê tudo certo, gente, porque as questões tecnológicas, elas estão meio difíceis. Quero até saber como é que estão por aí. Pra gente pensar como a gente pode melhorar essa situação, né? Mas para começar, vamos fazer um mantra. Então, se você puder sentar onde você estiver para relaxar os ombros por pouquíssimos segundos, relaxar os olhos, faz uma inspiração profunda, solta o ar pela boca. Mais uma vez, para se esvaziar do dia. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Om Surya Namaha. Om Somaya Namaha. Om Baumaya Namaha. Om Buddhaya Namaha. Om Brihaspataya Namaha. Om Shukra Namaha. Om Shaneshara Namaha. Om Rahuve Namaha. Om Ketave Namaha. Om Namastê. Boa tarde para todos. Bem-vindos a essa nossa conversa. Se você quiser colocar aqui no chat como você tá, se as coisas estão tudo bem, estão todas bem com essa história de retrógrado e de onde você tá falando, eu sempre adoro saber. Então, gente do céu, né? Vamos falar um pouco sobre essa doideira que os planetas retrógrados estão nos proporcionando. É claro que já faz algum tempo que o mundo está bem diferente do que a gente está acostumado, mas essa agitação, né, ou essa loucura, eu sinto ela meio em ondas, assim. Lógico que desde o começo da pandemia, as coisas estão acontecendo de uma forma muito inesperada, mas esses últimos dias de retrógrado parece que fica tudo muito turbulento, muito movimentado e muito rápido também, né? Eu tô conseguindo dar conta de coisas que eu não daria conta normalmente, e eu atribuo isso aos retrógrados também, mas é tudo meio doido, né? E sem dúvida nenhuma, Mercúrio retrógrado é a desculpinha astrológica preferida de todo mundo. As minhas mídias, elas ficam entupidas de memes. Aliás, eu adoro. Se você quiser achar algum meme de Mercúrio retrógrado e me taguear, eu vou compartilhar, porque eu adoro. E todo mundo fala de Mercúrio retrógrado, né? Eu já contei várias vezes que eu já recebi propaganda de empresa de delivery falando que Mercúrio tá retrógrado, mas a gente tá entregando hoje. Então é muito louco como isso virou, tipo, conhecimento comum. Mas hoje esse conhecimento comum nem sempre coincide com a realidade ou traz clareza sobre o que exatamente um planeta retrógrado pode fazer. Então eu vou te explicar um pouquinho do começo o que é um planeta retrógrado e quais são os tipos de influência que ele pode apresentar na sua vida. E só para honrar o Mercúrio retrógrado, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho, eu moro no meio do mato, o meu vizinho distante hoje resolveu cortar árvores na casa dele. Então tem uma motosserra aqui do lado de onde eu estou tentando conversar com vocês. Mais uma para a lista de Mercúrio retrógrado. Então, se o áudio ficar difícil, vocês, por favor, me avisem aqui no chat que eu coloco o fone para melhorar, tá? Me conta como tá.
Então, só para a gente começar clareando as ideias, eu estudo e compartilho o que eu aprendo sobre a astrologia védica. E a astrologia védica, ela tem cálculos diferentes da astrologia tropical, que é a astrologia mais comum aqui no Ocidente. Então, os posicionamentos que eu vou citar hoje sobre o lugar onde os planetas estão retrógrado pode ser diferente do que você ouviu falar até agora. Obrigado, gente, por falar que o áudio tá tudo bem. Não, Giovana, o barulho é aqui mesmo, inacreditável, que é super silencioso e foi só apertar o botão da live para o barulho começar. Então, voltando à linha de raciocínio, eu tô sempre falando de astrologia védica. A astrologia védica usa cálculos diferentes da astrologia tropical. Então, e isso quer dizer que o seu mapa natal, aquele signo que você chamava de seu, na hora que você experimenta o mapa através dessas técnicas da astrologia védica, esse signo provavelmente tem muitas chances de mudar. E se você ainda não tem o seu mapa védico, você pode se inscrever no link da bio, porque no final do mês, e se preparar para esse evento que eu vou oferecer no final do mês, de aulas gratuitas para te ajudar a montar o seu mapa védico. Então, tá no link da bio e no final da nossa conversa eu conto um pouquinho mais sobre isso. Então, hoje a gente está falando de retrógrados, porque desde o dia 23 de maio, então desde o finalzinho do mês passado, Saturno entrou em movimento retrógrado. No dia 29 do mês passado, Mercúrio entrou em movimento retrógrado. E no domingo, dia 20, é a vez de Júpiter entrar no movimento retrógrado. Então, a gente tá passando por essa temporada de retrógrados e a gente pode atribuir a esses movimentos a loucura do mês. Além da temporada de eclipse também, que acabou de passar, né? As coisas se encavalaram mesmo, ficaram bem intensas no céu e acho que todo mundo que está aqui percebeu o efeito disso na sua vida, né? Que nem sempre se manifesta como uma grande mudança e um evento muito marcante, mas com muita frequência faz a nossa mente ficar mais inquieta, faz a gente tomar outros rumos, né? Traz intensidade para a vida, mesmo que a gente não tenha uma mudança muito significativa. Então eu vou começar explicando para vocês o que é astronomicamente um movimento retrógrado, porque isso ajuda muito a gente a entender os efeitos astrológicos desse movimento. Então, o movimento retrógrado é um ponto de vista, é a impressão que a gente tem a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, de que um planeta está andando para trás. Isso acontece porque os planetas estão ali nas suas órbitas e quando a Terra passa perto demais de um planeta, ela realmente deixa esse planeta para trás. Então, a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, mesmo que Saturno, por exemplo, continue andando para frente, em relação à Terra ele está andando para trás. Isso dá o ponto de vista do movimento retrógrado. E lembrando, outro fato muito importante é que o planeta, nesse momento em que ele está no movimento retrógrado, ele está o mais próximo que ele pode estar da Terra, né, de nós. O Sol, as regras para os movimentos retrógrados são: o Sol e a Lua nunca entram em movimento retrógrado, eles sempre têm movimento direto, até hoje. Rahu e Ketu, que são os nodos lunares, eles sempre estão em movimento retrógrado. Saturno fica retrógrado uma vez por mês por 5 meses, ele passa quase metade do mês retrógrado. Júpiter, será que eu falei certo? Saturno fica retrógrado uma vez por ano por 5 meses. Eu tenho que me certificar das coisas, que tá muito difícil organizar os raciocínios. Júpiter fica retrógrado uma vez por ano por aproximadamente 4 meses. Marte fica retrógrado 2 meses e meio a cada 2 anos. E Vênus também fica retrógrado a cada 2 anos por mais ou menos 1 mês e meio.
E Mercúrio fica retrógrado por 24 dias, pelo menos 3 vezes por ano. Então, no total de tempo de movimento retrógrado por ano, Saturno fica muito mais tempo retrógrado do que Mercúrio. Mas mas Mercúrio, ele muda de direção muitas vezes por ano, né? Então ele tá direto, daí ele fica retrógrado, daí ele tá direto. E a gente vai ver como isso acaba sendo intensificando os efeitos dos retrógrados. Mas isso também faz com que a gente fique, né? Ninguém fica 5 meses falando Saturno tá retrógrado, e Mercúrio dá essa chance pra gente dar notícia, né? Porque ele vai e muda de direção e muda de ideia. Os principais nomes usados em sânscrito para retrógrado, né, para movimento retrógrado, ajudam muito a gente a entender quais são os efeitos astrológicos que esse movimento pode ter sobre nós. Então, a primeira palavra em sânscrito usada para apontar o movimento retrógrado é Vakri. E Vakri significa equivocado, torto ou mentindo. E isso é um dos motivos pelo qual o planeta, quando ele está retrógrado, ele normalmente entrega os seus efeitos de forma diferente do que a gente está acostumado. Muitas vezes ele entrega o contrário do que ele normalmente entrega quando ele está em movimento direto. Você pode ter um planeta retrógrado no seu mapa, e se você não tem nenhum planeta retrógrado no seu mapa, você experimenta os resultados dos retrógrados pelo trânsito, né? Então, por exemplo, eu tenho Júpiter retrógrado no meu mapa. E eu estou experimentando o movimento retrógrado. Todos nós, eu, você e todo mundo, estamos experimentando o resultado de um planeta de Saturno e Mercúrio retrógrado pelo trânsito. Então, vale a pena, mesmo se você não tem um planeta retrógrado no seu mapa, vale a pena você entender o que é planeta retrógrado, porque eles estão causando tudo isso no mundo nesse momento. Mari, meu amor, que saudade! Oi, Ju! É muito animador ver as amigas, mesmo que seja por aqui, né, gente? É meio monólogo. Então, Vakri é essa faceta de um planeta retrógrado que pode ajudar a gente a ver um novo ponto de vista, a ser mais flexível sobre os assuntos de determinado planeta e até trazer pontos de vista inovadores, né? É isso, o planeta, em vez de fazer as coisas da forma esperada, ele faz de uma forma diferente. Isso também pode ser desafiador se a influência for maléfica. E para descobrir se essa influência ela é benéfica ou maléfica, a gente precisa estudar todo um mapa natal. Ou você precisa prestar bastante atenção no que Saturno ou qualquer planeta pode entregar quando está retrógrado e você mesmo observar na sua vida se essa influência está jogando contra ou a favor do time. Mesmo que você não tenha o seu mapa, é possível você, né, olhar para dentro com sinceridade e chegar a essas conclusões. Então, o movimento retrógrado, ele também pode trazer características desafiadoras, né? De alguém que mente ou que tem uma distorção de caráter por algum motivo. E, de novo, se o efeito ele tende a ser benéfico e trazer inovação e um novo ponto de vista sobre determinado assunto, ou maléfico, trazendo mentira e distorção, depende do seu mapa e da sua observação para entender como as coisas estão funcionando à sua volta nesse momento. Os planetas maléficos, os planetas retrógrado têm um outro nome em sânscrito que é Shakta. Shakta vem de Shakti, que significa, entre outras coisas, poder. Então, no comecinho da nossa conversa, eu expliquei que o planeta, para ele estar retrógrado, ele tem que estar muito próximo do planeta Terra. E isso aumenta o poder dele em relação a gente.
Então, a força que esses planetas enviam para a gente, além de meio atrapalhadas, elas são muito fortes e muito potentes, muito intensas. A outra forma da gente entender por que essas energias elas são tão intensas é a gente entender um pouquinho o primeiro motivo pelo qual a gente estuda astrologia. Então, eu tenho vários vídeos por aqui para você pesquisar, onde eu já falei sobre isso antes, mas só para contextualizar, a gente estuda astrologia porque dentro desse conhecimento védico, a astrologia é a ferramenta específica para a gente entender a lei do karma. A lei do karma nada mais é, ou é tudo isso. É bem complexo, mas para explicar da forma mais simples possível, a lei do karma é a lei da ação e da reação. Tudo que você faz te traz um resultado, né? Te traz uma consequência. E as nossas ações, elas são impulsionadas por essas energias dos planetas. Os planetas são como a engrenagem dessa lei do karma. Se a gente está pensando que os planetas eles se movimentam e distribuem os resultados das nossas ações, é isso que os textos clássicos da astrologia védica contam pra gente, na hora que ele está no movimento retrógrado, ele está tratando, ele está gerando ou entregando resultados de karmas muito mais profundos e muito mais intensos. E isso a gente consegue entender só de pensar na lógica do movimento retrógrado, né? Se a gente tem um ponto do nosso mapa, o planeta, na hora que ele faz um movimento retrógrado, o mesmo planeta, ele passa por esse ponto, ele estaciona, volta por esse ponto, e ele estaciona e passa de novo. Então, ele passa pelo mesmo ponto 3 vezes. E isso é um dos motivos pelo qual a força dos resultados é muito maior, né? Porque o planeta é como se ele... Um dos meus professores falou há 2 semanas atrás, se não me engano, que o planeta retrógrado é como se a gente estivesse pintando uma tela e passa uma vez o pincel e daí depois ainda passa mais 2 vezes, né? É um resultado muito diferente, é uma cobertura muito diferente do que passar uma única vez. Então, essa é uma das explicações pelo qual a gente sente esses períodos ainda mais intensos. Eu vou passar as datas direitinho de quando esses planetas entraram em movimento retrógrado e até quando vai essa temporada de retrógrados. Mas eu já gostaria de compartilhar que não vai ficar essa loucura toda por 5 meses, né? Eu falei que 5 meses Saturno fica em movimento retrógrado. Não vai ser assim por 5 meses. O planeta, ele se assenta depois que ele... um tempinho depois dele mudar de direção. Então, durante essa temporada de retrógrado, durante as temporadas de retrógrado, né? Temos elas todos os anos. Já passamos por isso antes e sobrevivemos, então vai dar certo. Tô aproveitando para fazer um chá, gente, porque tá o maior frio aqui. Todos os anos a gente tem essa temporada de retrógrados. O ano passado também foi uma época, foi um pouco depois da pandemia, então foi, na verdade, quando começou a segunda onda de lockdown. E foi quando a gente teve... os protestos muito sérios pelo mundo inteiro contra o racismo. No ano passado, muitos dos meus professores falaram, antes de acontecer, falaram sobre protestos, porque a temporada de retrógrado, ela aconteceu, 3 planetas entraram em movimento retrógrado na mesma semana. E é sobre isso, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês sobre todo o período de retrógrado, como ele funciona, né? Então, entendemos que o movimento retrógrado é um ponto de vista nosso aqui da Terra, né? O planeta, ele não está fisicamente andando para trás, ele está andando para trás em relação a nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando o planeta ele muda de movimento, então ele está andando numa direção e ele vai entrar em movimento retrógrado, o que ele faz é ele estaciona. E daí ele volta e ele estaciona.
e daí ele vai para frente de novo e pega impulso até a próxima temporada de retrógrados. Esses dias que ele tá estacionário, é um estado de existência que a gente chama, esses dias que ele tá muito lento ou tá estacionado, são dias que todos esses efeitos possíveis são ainda maiores, né? Ficam ainda mais aumentados. Porque o planeta, na hora que ele está jogando os seus efeitos ou as suas influências em movimento, ele vai soltando um rastro, assim. Na hora que ele está estacionário, ele é como um raio laser, né? Ele para num lugar e manda com muita força um determinado impulso ou uma determinada sugestão, né? Os planetas, eles não obrigam a gente a fazer nada, eles só sugerem. E a gente escolhe as nossas ações a partir dos nossos padrões. A Thaís está fazendo... Ah, sim, a roda do carro de lado, exatamente, tá. Então, é por isso que nesse período onde o planeta está mudando de direção, esse tende a ser o período mais intenso, né? Saturno, ele entrou em movimento retrógrado no final do mês passado, e Mercúrio também, e alguns dias antes e alguns dias depois eles estão estacionários e depois eles estão tomando um redirecionamento. Então, esses tendem a ser os dias mais tumultuados, né? Saturno vai continuar retrógrado por 5 meses, mas agora a gente se assenta no movimento retrógrado de Saturno, assim, de forma geral, né? Os primeiros dias tendem a ser mais intensos, e são mais intensos por causa disso, porque os planetas eles estão muito lentos, estacionários, muito próximos da Terra, então eles jogam a influência com muito mais intensidade. Na hora que o planeta finalmente, depois de estacionar com toda essa influência e peso sobre nós, depois de estacionar, na hora que ele finalmente anda para trás, ele também faz a gente ter esse olhar para o passado, né? Também faz parte do estoque de memes falar de pessoas do passado que aparecem, a gente ter notícia de quem a gente não vê há muito tempo. Mercúrio é paquerador, então ex-namorados, ex-maridos e ex de uma forma geral aparecendo, a gente pode super colocar na lista do Mercúrio retrógrado. E também é uma época muito potente. Então, é lógico que isso acontece para a gente olhar para o passado e redirecionar as nossas ações da forma que a gente achar correto, né? Ou a gente está olhando para o passado para reafirmar as nossas decisões, ou a gente está olhando para o passado para mudar as nossas decisões, né? Qual dos dois é o certo, cabe a você conectar com a sua consciência e definir. Então, além de trazer questões do passado, o movimento retrógrado tende a ser um ótimo impulso para a gente retomar projetos do passado, né? É um impulso extra para a gente tirar projetos que estavam na gaveta, retomar conversas que não ficaram bem finalizadas, ou ainda colocar em ação algum plano que tinha ficado estacionado. Então, é um momento de muita potência, de realização. É um impulso extra realmente para a gente conseguir materializar coisas que a gente deseja. Só que é uma energia meio destrambelhada, né? É uma energia muito intensa e um pouco imprevisível. Então, é por isso que acaba sendo tumultuado, causando uma certa ansiedade ou, no mínimo, uma agitação, né? Eu não estou me sentindo ansiosa, pelo contrário, eu estou sentindo bastante potência nesse momento de realização. Minha família está bem, a gente está tocando vários projetos, né? A família daqui de casa e a família do coração, todo mundo junto. Eu estou sentindo bastante potência nisso. Mas, gente, tá muito louco, tá tudo muito louco. E na hora que a gente olha para fora das nossas vidas, aí já tá meio inexplicável. Por mais astrologia que a gente estude, realmente tá surreal, né? Como tá o mundo, como estão os governantes, como tá a sociedade. Tá bem impressionante.
Então a gente está falando de 3 planetas retrógrado nessa temporada. Eu falei um pouco do ano passado, né? Que no ano passado, a temporada de retrógrado começou com 3 planetas entrando em movimento retrógrado na mesma semana. Tipo, eu vou chutar as datas porque eu não lembro, mas Saturno entrou em movimento retrógrado no domingo, Vênus na quarta e Júpiter na quinta. Então, esse movimento estacionário, que tende a ser a parte mais intensa do movimento retrógrado, aconteceu com todos os planetas ao mesmo tempo. E realmente foi a primeira ou a segunda onda de lockdown, eu não lembro agora muito claro na minha cabeça, mas principalmente foi quando aconteceu os protestos antirracismo, que foi um movimento social super importante. Fazia muito tempo que a gente não via a sociedade unida por um propósito, né? Mesmo no meio de uma pandemia tão louca, ainda assim a gente fica cada um se puxando para um lado. E realmente essa potência dos retrógrados, o posicionamento desses planetas tinha tudo a ver com isso, mas essa potência de juntar a sociedade para a gente rever um conceito terrível e super destruidor e maléfico que faz parte da nossa sociedade há muitos anos, definitivamente anos demais, né? Então, esse movimento foi um ótimo retrato do que os planetas juntos retrógrado têm a capacidade de fazer. Nesse momento, a gente está falando de Saturno, nosso primeiro convidado da noite. Saturno está retrógrado no próprio signo de Capricórnio, segundo os cálculos da astrologia védica. Isso tem uma influência individual no seu mapa, que eu não consigo nem sugerir sem conhecer o seu mapa, mas isso tem uma influência genérica que pode permear com maior ou menor intensidade a vida de todos nós. E de forma genérica, o que a gente pode assumir é que Saturno, Shani, como disse a Cosmoarte aqui, Saturno está pedindo pra gente rever ou reestruturar os compromissos que a gente assumiu nos últimos meses. Principalmente de setembro do ano passado para cá. Porque setembro do ano passado foi quando Saturno acabou o último movimento retrógrado. Então ele passou a andar direto. Saturno está sempre muito relacionado, principalmente em Capricórnio, está sempre muito relacionado com o trabalho e o papel que a gente ocupa na sociedade, né? Esse papel que a gente ocupa na sociedade que a gente chama de trabalho. Então, principalmente os compromissos que você tomou em setembro do ano passado, de setembro do ano passado para cá, mas talvez ainda compromissos mais antigos, Saturno, quando fica em movimento retrógrado, pede para você olhar para esses compromissos, para ou reafirmar os compromissos ou mudar. Isso, quanto mais conectada a gente tá, melhor a gente entende a mensagem, né? Porque se a gente está fazendo a lição de casa e está meditando todos os dias, fazendo o seu sadhana, sua prática e estudando o autoconhecimento, na hora que esse Saturno retrógrado ele traz uma questão para você olhar novamente, uma questão do passado que você achou até talvez que já estava resolvido e pronto, na hora que Saturno traz isso novamente, ele está pedindo para você olhar. Ah, mas como é que eu vou saber se é para eu desfazer ou para eu reforçar? É aí que entram os estudos, né? É aí que entra a sua sensibilidade e a sua capacidade analítica de fatos. Da última vez que você fez, deu certo? Tá dando certo até agora? Faz mais sentido para você reafirmar ou transformar, né? Sem estudar o mapa, é esse o exercício que a gente pode fazer. O mapa traz algumas dicas a mais, mas não dispensa o autoconhecimento e o contato com a consciência. Agora, se você não tem, né, se a gente não tem esse contato com o autoconhecimento, realmente é um movimento
que pode ser até perturbador, principalmente se tratando de Saturno, né? Por que é que as coisas começam de repente a andar para trás? Se você não percebe que as coisas estão andando para trás, para você realinhar ou reafirmar, você perde muito da informação, né? Parece que o mundo tá jogando contra a gente e a gente não sabe o que, fica meio perdido sem saber o que fazer. Saturno está retrógrado de 23 de maio até 10 de outubro. Então, como eu disse, agora eu não diria porque a gente ainda tem um movimento estacionário, mas a partir de julho essas energias elas vão lenta e gradativamente se assentando para a gente lidar com com essa energia do retrógrado, né? A gente meio que entra nesse modo retrógrado e começa a operar melhor. Mercúrio retrógrado é sempre uma doideira. Por quê? Ele é muito rápido e ele pode confundir demais as coisas. Mercúrio é principalmente regente da nossa comunicação e da nossa capacidade de organização das coisas do dia a dia. E Mercúrio ficou retrógrado no mês passado, no finalzinho do mês passado, no signo de Gêmeos, que é o próprio signo e que é o signo que rege a nossa comunicação em Shravana. Em Shravana está Saturno, né? Mercúrio ficou retrógrado, não lembro em qual nakshatra, mas vou pesquisar e posso compartilhar aqui com vocês. Então, eu já expliquei um pouco como funciona, né? Como a energia de Mercúrio se desdobra entre a energia de Gêmeos e a energia de Virgem, assim como Saturno tem as suas energias também desdobradas entre os signos de Capricórnio e de Aquário. E você pode rever essas informações sempre que você quiser na minha série do IGTV aqui de Semanas Planetárias. Obrigada, Cosmoarte. Mrigashira, Mercúrio ficou retrógrado. Vou checar as datas. Então, Mercúrio ficou retrógrado em Mrigashira, ou no comecinho do signo de Gêmeos, segundo os cálculos da astrologia védica. E ele voltou para Touro, né? Ele mudou de signo. Então, Mercúrio retrógrado sempre afeta muito a nossa comunicação. Se você parar para reparar quantos erros você está fazendo de digitação, eu tenho quase certeza que você está fazendo muito mais do que o normal. Eu não consigo escrever uma linha sem errar. E eu tenho refeito muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes, assim, ter que refazer trabalho, fazer, perder, fazer de novo, ou fazer errado e refazer. Isso virou uma constante, principalmente na última semana. O que acontece com Mercúrio? Então, Mercúrio em Touro está impactando uma determinada área da sua vida, mas a gente também pode tirar algumas conclusões genéricas. Então, ele dá essa embaralhada na nossa comunicação e na nossa capacidade de organização. Isso impacta diretamente uma área específica do seu mapa, mas está acontecendo nesse momento um fato muito interessante com Mercúrio, porque Mercúrio está num signo de Vênus e Vênus está no signo de Mercúrio. Isso se chama Parivartan Yoga na astrologia védica. Isso faz com que os dois tenham um relacionamento mais próximo. Então, essa potência ou esse desafio, esse embaralho todo, ele pode estar muito conectado aos nossos relacionamentos pessoais e à organização das finanças, né? Esses são os dois assuntos em que esses dois signos e planetas eles acabam convergendo com um ponto de vista relativamente favorável, né? Eles não têm ponto de vista muito oposto sobre esses assuntos, né? Se fosse Vênus e Marte, por exemplo, seria uma coisa mais desafiadora. Mas nesse momento, esse posicionamento pode estar muito propício para ajudar a gente a ter boas conversas dentro do relacionamento e para rever a forma como a gente cuida
do que nos traz conforto, né? Isso pode ser administração financeira, mas também pode ser a sua alimentação ou ainda a casa que você mora. Mercúrio está retrógrado, começou no dia 29 de maio e vai até dia 22 de junho. E durante 2 dias a gente vai ter 3 planetas retrógrado ao mesmo tempo. Por quê? No dia 20, no próximo domingo, Júpiter também entra em movimento retrógrado. Júpiter fica retrógrado até o dia 18 de outubro, então a gente vai ter bastante tempo para aproveitar essa energia. E ele está no signo de Aquário, pela astrologia védica. E muitos dos meus professores compartilham que Júpiter gosta muito de ficar no signo de Aquário, né? Ele se dá bem nesse ambiente. Júpiter é principalmente o planeta do conhecimento. Ele também trata de crescimento e de prosperidade, mas isso está normal. E isso pode ser crescimento e prosperidade de bens financeiros, por exemplo, mas isso está diretamente ligado ao conhecimento, né? Essa é a agenda de Júpiter, trazer o conhecimento. Quando ele está retrógrado, ele pode fazer a gente rever conhecimentos, ou reavaliar, né, ou reforçar alguns conhecimentos. E Aquário é um signo que fala demais da nossa capacidade de conexão com os outros, né? Todos nós como seres humanos. É um signo considerado muito humanitário, porque é essa capacidade da gente se conectar e desenvolver compaixão e tolerância, né? A gente está precisando tanto de tolerância, tá tão difícil lidar com as pessoas que têm um ponto de vista diferente do nosso, porque a sensação é que os pontos de vista estão muito opostos, né? Ou você é uma coisa ou você é outra e luta contra a uma. Então, tolerância e compaixão, nesse momento, não devem abafar a luta pelo que é correto, mas é um ponto de vista interno, né? Você pode mudar, fazer as mudanças que você precisa ver no mundo e ainda assim fazer isso a partir de um ponto de vista de compaixão. E a raiva é muito potente também para impulsionar isso. É normalmente pela raiva e não pela compaixão que a gente faz esses grandes movimentos que a gente está precisando ver na sociedade. Mas a compaixão é melhor para a gente, para quem sente, pelo menos, né? Então, esse Júpiter retrógrado, ele tem uma agenda para você, para sua vida, né? Tem um impacto muito específico dentro do seu mapa, mas de forma geral ele pode trazer um conhecimento, uma expansão do conhecimento da forma como a gente age na sociedade, da forma como a gente se conecta, ou ainda aumentar a nossa sensibilidade em relação ao outro, né? Isso, eu acho que para quem consegue aquietar um pouco a mente, isso é muito sensível, como os sentimentos que estão tão conturbados à nossa volta nos afetam mesmo se tá tudo bem na nossa vida, né? Porque não tá tudo bem na vida de ninguém com tanta coisa acontecendo do lado de fora. Que mais? Então, é uma temporada muito potente para a gente se conectar com os outros seres humanos e recuperar a força que a gente tem juntos. Porque é isso que a gente é juntos, né? A gente é muito mais forte do que cada um fazendo aquilo que a gente... agindo em benefício próprio, sem observar a necessidade dos seres humanos como uma sociedade. E toda a filosofia do yoga, tudo que eu estudo em muitos lugares diferentes do yoga, eu escuto que é melhor a gente fazer aquilo que a gente veio para fazer mal feito do que tentar fazer o trabalho dos outros bem feito. Isso é um dos ensinamentos que Krishna dá para Arjuna na Gita, por exemplo. Mas essa é uma das essências do mapa natal, né? O mapa na astrologia védica, ele tá para te mostrar, ó, é isso aqui que você veio fazer, não se distrai e não se confunde. E tá cada vez mais fácil a gente se confundir,
porque é muito louco como a sociedade de hoje coloca um monte de informação sobre a gente, ou né, não que a gente seja vítima, a gente se abre a uma quantidade de informação tão grande que empurra a gente para acreditar que a gente tem que ter determinado cargo em uma multinacional ou um carrão que o chefe ou o patrão tem, ou ainda uma viagem que vê no comercial da TV, ou uma roupa da novela. Não sei de onde as pessoas tomam as suas próprias referências. Só que é tanta gente o dia inteiro tentando vender pra gente um determinado estilo de vida que isso faz com que a nossa energia saia de nós e a gente começa a olhar e querer o que é papel do outro. E isso é um risco muito grande da gente se perder no nosso próprio papel, né? Então, essa filosofia essa filosofia do yoga, ou não todo, mas grande parte dessa história do yoga conta pra gente que a gente precisa se conhecer o suficiente e estar conectado com a nossa própria consciência o suficiente para saber o que é meu e o que é do outro. Porque a gente tem esse impulso por adotar o propósito do outro, né? A gente se inspira e essa inspiração muitas vezes faz a gente se perder e achar que é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter uma vida assim, igual a do vizinho, seja lá quem for esse vizinho. Só que isso desequilibra tudo. Eu assisti uma aula maravilhosa de um professor essa semana que falou que essa é a causa da nossa sociedade, ela tá tão atrapalhada, porque o meu propósito, quando ele é desempenhado com foco e consciência, ele dá suporte ao seu propósito e a gente caminha juntas pela sociedade. Quando eu olho o seu propósito e falo, eu quero esse propósito para mim, não importa qual seja o meu propósito, eu deixo de cumprir o meu trabalho e isso vai atrapalhar o seu. Dá para entender? Eu ouvi isso e fez tanto sentido para mim, eu achei mágico. Repeti isso já na minha aula de ontem, estou repetindo aqui para vocês, porque eu achei isso para mim fez muito sentido. E todo esse conceito de propósito também é bem nebuloso, né? Porque a gente... essa palavra propósito, ela foi usada de uma forma que para mim também distorceu muito o que é propósito, né? A gente fica achando que vai encontrar essa uma única coisa que a gente vai fazer na vida e pronto, tudo vai se encaixar. E não o estudo da astrologia fala que não é muito assim que acontece. E eu vou compartilhar, nessa semana, eu vou falar daqui a pouco dela, mas já vi a Thaís aqui perguntando onde pode fazer o mapa. Eu vou contar já para vocês. Mas eu falei um pouco no começo que eu vou oferecer esse curso gratuito no fim do mês para te ajudar a montar o seu mapa védico. E uma das aulas vai ser só sobre propósito, porque é um conceito tão importante e que eu também acho que foi tão distorcido nos últimos tempos, e eu vou dedicar uma das aulas a isso. Bom, só algumas notas finais, porque eu fiquei aqui filosofando mais para longe do que eu deveria ter ido. Então, na minha prática, eu sinto os movimentos retrógrados mais intensos nesses primeiros dias, quando os planetas estão mudando de direção, e eu compartilhei com vocês as datas direitinho. Eu vou deixar escrito também na legenda do post aqui as datas desses movimentos retrógrados. E depois disso, então, esses dias onde os planetas, uns 3 dias antes de começar o movimento retrógrado e uns 3 dias depois, eles são períodos muito potentes para a gente aquietar a mente, aproveitar essa energia, que é o momento do ano em que o planeta está jogando a máxima energia para a gente, porque ele está muito próximo, porque ele está estacionário, né, por todas essas questões. Então, se você sentiu que esse período, né, desses estacionários no comecinho da temporada de retrógrado foi intensa demais para você,
pode se acalmar, porque, né, passado esse período estacionário de Júpiter, as coisas elas tendem a ir se assentando, Mercúrio também vai entrar em movimento direto, e os celulares e computadores vão parar de dar pau, vai dar tudo certo, gente. Eu acho que tô voltando até fé. Bom, eu acho que eu vou ler, se você tem alguma dúvida sobre esse período dos retrógrados. Eu espero que tenham sido informações úteis. Se você tem qualquer dúvida, por favor, pode compartilhar aqui no chat. Eu estava falando das nakshatras, né? Para quem estuda também as nakshatras, eu estou vendo a Cosmoarte aqui falar. Júpiter fica retrógrado numa nakshatra que chama Shatabhishak, que é muito legal, eu adoro. Shatabhishak fala muito de um conhecimento profundo e místico, além de várias outras coisas, né? É muito importante, uma nakshatra, é uma parte de aquário muito relacionado à cura. Acho que é por isso que eu tô mais esperançosa em relação a isso, né? Se a gente aumenta o nosso conhecimento nesse ambiente que a gente chama de sociedade para um movimento de cura, tô com esperança. Então, só para, enquanto vocês vão publicando aqui as dúvidas de vocês, eu queria lembrar que estão abertas as inscrições para a Semana do Mapa, que é esse curso online gratuito que eu vou dar no final do mês. São 4 aulas que eu vou te ensinar a montar o seu mapa natal segundo a astrologia védica, para depois poder aproveitar melhor todas essas informações que eu compartilho aqui nas lives e em outros canais. Então, essa Semana do Mapa acontece do dia 28 de junho ao dia 1º de julho. Vão ser aulas gratuitas, online. Você pode se inscrever clicando no link da bio. E assim que você confirmar a sua inscrição, eu já vou te mandar um passo a passo de como você calcula o seu mapa astrológico védico. Você vai receber, você vai encontrar na página o mapa bonitão, cheio de sigla, e provavelmente você não vai entender nada, mas eu vou te explicar tudinho o que tem lá. Além desse passo a passo sobre como calcular o seu mapa, você vai também receber um material para acompanhar essa aula, né? Para conseguir montar uma legenda desse mapa e a partir daí olhar para ele com mais clareza e tirar as suas próprias conclusões. Então, se você quer participar, se inscreve no link da bio, avisa os amigos e as amigas que podem se beneficiar desse autoconhecimento e que podem gostar de ter esse estudo. E qualquer dúvida, eu tô completamente às ordens, né? A gente segue conectados. Eu vou dar uma olhada aqui se tem perguntas, com muito cuidado para não desligar a live, essas coisas retrógrados. A Ana perguntou se vai ficar gravado. Eu espero e desejo que sim, dependemos da boa vontade do senhor Instagram e dos astros. A Cosmoarte está falando, refletindo sobre esses trânsitos nessas nakshatras, me parece que precisamos melhorar a nossa escuta. Sem dúvida nenhuma, escuta e melhorar a nossa comunicação também, né? A forma como a gente percebe e a forma como a gente passa. E é uma ótima, essa última reta de Mercúrio retrógrado, é ótimo pra gente prestar atenção se a gente dá uma checadinha se o que você falou foi bem entendido e se o que você entendeu foi mesmo o que a pessoa quis dizer, né? Porque muitas confusões estão acontecendo. O Tiago está perguntando se os planetas retrógrados podem dar resultados das 3 formas juntas. Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, Tiago. Mas se você está falando se ele pode dar um resultado invertido e muito potente ao mesmo tempo, é isso? Se é isso, sim, ele pode. A Juliana está perguntando se devemos fazer mantra para os planetas retrógrados diariamente. Isso não é essa a minha prática, eu não faço mantra para os planetas retrógrados quando eles estão retrógrados, mas se você estiver sentindo que você quer melhorar essa energia, quer seja potencializar ou apaziguar,
você pode sim fazer os mantras. Mantra, para mim, não tem contraindicação, né? É sempre maravilhoso, é uma forma de meditação, vai sempre ajudar a conectar com a clareza. Então, realmente, eu brinco com os meus alunos que o meu objetivo secreto dos cursos e aulas é colocar a galera para fazer sadhana, né? Colocar o povo para fazer mantra, porque realmente, para mim, é o melhor remédio que a astrologia védica me ofereceu. Então, eu sou meio militante das práticas de meditação em silêncio e das práticas de mantra. Para mim, elas tiveram sempre um resultado maravilhoso. A Maria está falando que a notícia das vacinas até o fim do ano pelos governos estaduais rolou nesse Mercúrio retrógrado. Sim, tanto a notícia quanto as vacinas propriamente dito também me parece muito potente dos movimentos retrógrados nesse sentido de trazer cura, de novo, da gente ter a possibilidade da sociedade se unir por algum propósito. E muitas outras notícias meio estranhas. Meio estranhas não, para mim nem são estranhas. Mas durante esse movimento retrógrado, a gente tem, né, esse cenário da política brasileira sendo completamente revirado e notícias que muitos já esperavam, outros não esperavam, estão surgindo. A própria mídia, né, esse lugar de onde é que a gente tira as nossas informações é fundamental nesse momento, porque qualquer ponto de vista pode ser cientificamente comprovado na internet, né? Todo mundo consegue se embasar hoje em dia, por isso que eu acho que as coisas ficam tão loucas. Então, essas questões de onde vem a nossa notícia e da mídia em si tende, né, a crescer ainda mais um pouquinho nessa próxima semana de Mercúrio retrógrado. A Thaís está perguntando se Júpiter retrógrado pode ser benéfico para a carreira. Sim, pode. E pode não ser também, né? Depende do resto do mapa. A Gabi está falando que está aprendendo a lidar com o Mercúrio, com o Saturno retrógrado dela. Que antes ela ficava meio tensa nesses momentos. Eu também acho que eu estou lidando cada vez melhor e com muita humildade, porque estou longe de passar ilesa. Eu não entendi a pergunta da Fabi, exatamente. Sobre a semana do mapa. Obrigada, lembrei, Fabi. A semana do mapa vai acontecer no dia 28, 29, 30 e 1º de junho e julho. E deve acontecer às 5 horas da tarde, se eu não me engano. As aulas acontecem às 5 da tarde. Que bom que vocês já se inscreveram, gente. Fico muito feliz. A Raquel fez uma pergunta importante sobre fazer o próprio mapa, né? Então, como eu disse, se você se inscrever, você tem passo a passo para fazer o mapa. E ela está falando que nasceu no horário de verão. A princípio, esse site que eu recomendo usar é o site do mesmo programa que eu uso de astrologia e ele calcula automaticamente o horário de verão. Então, o que você faz é colocar o horário da sua certidão de nascimento no sistema. E a outra coisa muito importante, se você estiver tentando fazer seu mapa, é não usar nenhum tipo de acento, tá? Porque o site não vai reconhecer. A Ana tá falando que a comunicação e os eletrônicos sofreram na casa dela. Acho que aqui em casa, com certeza, isso também foi verdadeiro. A Amanda tá perguntando como trazer o estudo do mapa para o dia a dia. É tudo que eu faço. Eu adoro estudar astrologia, a teoria da astrologia, mas eu uso muito na prática. Eu sempre faço o meu planejamento com base nos movimentos astrológicos. É claro que a gente não consegue controlar tudo e tem coisa que acontece na hora que tem que acontecer e não tem nada, né? E provavelmente o universo é melhor do que a minha compreensão dos movimentos astrológicos, então eu fico feliz quando alguma coisa acontece diferente do que eu tinha planejado, porque eu entendo que eu tô sendo bem cuidada da minha própria ignorância. Mas o que eu tento fazer é me planejar totalmente com base nesses movimentos astrológicos. Então eu sei exatamente onde vai estar cada um dos planetas quando eu preciso tomar uma decisão e quando eu começo um novo projeto e
quais são as áreas da vida que eu sei que vão estar mais relevantes nos próximos tempos. Então, é 100% prática o estudo da astrologia. A Vivi está perguntando se tem relação entre planetas retrógrado e dores físicas. Sim, tem principalmente se o planeta está retrógrado em algum lugar sensível do seu mapa, por exemplo, na sua casa 6. Agora, uma coisa que eu observei muito sobre os planetas retrógrados e eu esqueci de compartilhar, ainda bem que a Vivi tocou nesse assunto, é o cansaço. Nossa Senhora, eu passei alguns dias onde eu só queria dormir. A qualquer momento do dia, se você falasse, vamos dar uma deitadinha, eu deitava e dormia. E eu estava dormindo muito cedo e eu sempre acordo cedo, mas mesmo dormindo bastante, eu ainda poderia dormir muito mais. Então, esse cansaço, e eu ainda tô me sentindo cansada. Eu não tô praticando asana, não tô praticando hatha yoga, não tô fazendo exercício, já faz quase um mês que eu tô com essa desculpinha astrológica para não me movimentar muito e eu tô realmente me sentindo meio desenergizada, assim, né? Preciso tomar vergonha na cara e retomar, mas tô me sentindo cansada. A Gi tá falando que teve problemas de conexões online, totalmente conectados ao retrógrado. A Yara falando que já se inscreveu na Semana do Mapa, que bom, as aulas vão sim ficar gravadas. Amanda perguntou a mesma coisa, que as aulas vão sim ficar gravadas, mas só vão estar disponíveis por um período limitado, tá? Elas não vão ficar disponíveis para sempre, então se organiza para você conseguir assistir e aproveitar. A Raquel perguntou quais as áreas da vida o mapa védico estuda. Todas. Essa é a função do mapa astrológico, de uma forma geral, né? Estudar todas as áreas da vida para a gente ter essa visão bem íntegra das nossas potências e dos nossos desafios. Bom, gente, falei por 1 hora. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu deixei uma caixinha de perguntas no meus stories, então se você ainda tem alguma pergunta sobre os retrógrados, fica super à vontade de publicar lá, que eu respondo nos próprios stories, tá bom? E sexta-feira tem mais uma live, sexta-feira de manhã eu vou falar sobre Rahu e Ketu, e até lá a gente segue conectados. Eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Eu espero que esses movimentos retrógrados estejam muito potentes e ajudando você a realizar o que é bom para você. E eu agradeço muito a sua atenção, agradeço muito por estar aqui comigo. E a gente se veja já. Namastê!